Então vambora, rapaziada, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E é claro, hoje é dia de Vasco da Gama, às 4 horas da tarde no estádio Mané Garrincha. Vasco e Bangu se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Vasco, inclusive, chegou em Brasília na noite de ontem, sábado, com uma linda festa do torcedor vascaíno, de fato representando e confirmando que a torcida do Vasco é de norte a sul deste Brasil. A gente vai falar sobre essa linda festa que aconteceu ontem em território brasiliense. Falar também sobre a preparação para esta partida que acontecerá na tarde de hoje no estádio Mané Garrincha, mas também trazendo informações de mercado, pois ontem o Vasco, além de anunciar a venda de Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk, também ontem tivemos a chegada de Kehler ao Rio de Janeiro. Tivemos também informações sobre Juan Esforça, o volante argentino de 21 anos, está de fato muito perto de fechar contrato com o Cruz Maltino. Teve Vitor Luiz realizando exames médicos, sendo aprovado e com expectativa grande de ser anunciado nestas próximas horas de domingo. Despedida de Marlon Gomes nas redes sociais e muitas outras informações. Então, olha, vascaíno, é de fato um Acorda Vascão que você, como um bom torcedor cruzmaltino, jamais poderá perder. Porém, olha, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo, desde já e já se inscreva no nosso canal. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, nesse horário aqui, ó, que está saindo o vídeo a vocês. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, não pisque para que você não perca nada se tratando de Vasco através aqui do canal do Gigante. E também, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né? Este Acorda Vascão falando sobre post de despedida. Lembra que a gente na introdução desse vídeo trouxe, né, aqui a informação que a gente já havia dado a vocês, inclusive ontem, de que Marlon Gomes foi oficialmente despedido não, né, mas vendido pelo Vasco da Gama. Ontem o Vasco oficializou a saída do atleta e ontem também foi dia de despedida do jogador. Através de suas redes sociais, o Marlon fez um lindo texto de agradecimento ao Cruz Maltino. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o texto de Marlon, onde ele inclusive diz assim, ó: meu sonho ganhou vida debaixo daquela arquibancada, a de São Januário, assistindo aos jogos e imaginando que era ali onde eu queria estar. Vasco foi a minha vida, minha história, Vasco foi parte a minha vida. Minha história, além de ser meu amigo, me deu grandes amizades. Me desenvolveu como pessoa e atleta profissional. Foi o meu teto e me deu chão para brilhar. No início, eu sabia onde queria chegar. Do primeiro gol na base, no profissional, até minha última gota de suor, eu me doei pela casa que me acolheu. O Gigante me ensinou a ser forte para voar alto e me desenvolveu para ganhar o mundo. Vascaínos, juntos tivemos jogos doloridos, emocionantes e muito felizes. Obrigado por lutarem comigo e com meus companheiros até o final. Nós conseguimos ultrapassar todos os desafios que pareciam impossíveis. E as lembranças do Gigante se manterão vivas a cada pulsar do meu futuro, a cada passe, cada gol e cada disputa de bola. O Vasco estará ali junto comigo porque foi em São Januário onde tudo começou. Eu, Marlon Gomes, cria da base, estou a caminho do mundo, mas com a Cruz de Malta sempre no meu coração. Ao Vasco tudo, gratidão ao Trem-Bala da Colina. Obrigado, Vasco da Gama. Olha, vascaíno, com toda certeza, uma das publicações mais emocionantes de um cria que sai. O Andrei saiu nesses últimos meses, outros jogadores, como por exemplo o Gabriel Peck, estará de saída. Até o momento não houve, né, nenhum post de despedida. Teve Bruno Gomes saindo, teve Lucão saindo, teve Riquelme saindo. Olha, foram vários jogadores sendo vendidos, até o próprio Aguinaldo, né, também de saída para o futebol europeu, e nenhum com uma despedida tão emotiva assim como a de Marlon Gomes, realmente mostrando que era um jogador que tinha uma grande identificação com o Vasco e, acima de tudo, tinha bola, né? Que futebol jogava o Marlon. A gente deseja todas as sortes aí nesse novo projeto da carreira do jovem jogador de 20 anos de idade, atleta que sempre representou a camisa do Vasco da Gama, foi vendido ao clube ucraniano pelo valor de 65 milhões de reais fixos, com variáveis que podem fazer com que a venda chegue aos 85 milhões de reais. Marlon, muito obrigado com tudo, meu garoto. Brilha aí
no futebol ucraniano. E olha, só abrindo um parênteses aqui rápido a vocês, prosseguindo com o vídeo, porém ainda falando sobre vendas, Manuel Capasso. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre esse atleta? Jogador que não foi relacionado, né, para a partida contra a equipe do Madureira nessa última quinta-feira em São Januário. Atleta que não deve ser utilizado por Ramon, até porque nem sequer viajou para a Punta del Este junto ao elenco principal. Dificilmente fica no Vasco para a temporada de 2024. Informação que tivemos aí nestas últimas horas é que, de fato, o Vasco não vai dificultar, inclusive, uma saída do jogador. Caso algum clube se mostre interessado em contratar Manuel Capasso para a temporada de 2024, isso irá acontecer. Manuel Capasso é um jogador que foi comprado pelo Vasco por mais de 8 milhões de reais na última temporada, junto ao Atlético Tucumã por Paulo Brax, e dentro de campo não rendeu absolutamente nada daquilo que era esperado. Não sai pela porta dos fundos, porém sai sem moral do torcedor vascaíno. Deixe, porém, nos comentários, né, a sua opinião, se você acha que a saída de Manuel Capasso é um bom passo para o Vasco da Gama. Lembrando que para o setor defensivo, né, o Vasco conta com peças como João Vitor, Medel, Léo, Maicon, Rojas, jogadores importantes para essa temporada de 24. Dificilmente Manuel Capasso terá espaço dentre esses jogadores. Além de saídas, temos também informação a trazer sobre chegadas, né? E começar falando aqui sobre o nome que deve ser já anunciado nessas próximas horas de domingo, que é Vitor Luiz. Vitor Luiz, jogador de 30 anos de idade, atleta que passou por Palmeiras, Botafogo, Coritiba, Ceará, um jogador de fato de grande destaque e que nesse momento está de fato fechando com o Cruz Maltino. Ele realizou exames médicos ontem no CT Macir Barbosa. Informação que temos a trazer aqui a você é que ele foi aprovado nos exames médicos e a expectativa é que hoje saia um anúncio oficial. Já assinou aí contrato com o Cruz Maltino, já deu a famosa canetada e nesse momento você, vascaíno, espere apenas a oficialização do negócio. Porém, está tudo certo, Vitor Luiz é o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2024. Lateral esquerdo de 30 anos, que vem aí para suprir essa carência na lateral esquerda. O Vasco hoje conta com apenas Lucas Piton, até tentou, né, ver se daria para continuar na temporada de 24 com os Crias, Leandrinho e Julião, mas a comissão técnica optou por contratar Vitor Luiz para esta temporada, entendendo, né, que ter Leandrinho e Julião como opções para essa temporada de 24 não seria o suficiente. Então, com isso, Matos foi ao mercado atacar o mercado à procura de um lateral esquerdo e viu o Vitor Luiz como uma ótima possibilidade de negócio. Chega de graça, assina um contrato aí de no máximo 3 anos com o Cruz Maltino, ainda não temos informações sobre isso, com o Vasco pagando aí um salário menor do que ele recebia no Coritiba, mas que um salário que não ultrapassa a casa dos 300 mil reais mensais. Então, informação importante, né, sobre esse mais novo reforço do Vasco. E é claro, além de Vitor Luiz, além de Kehler, que também foi um nome que chegou ontem, além de o Pablo chileno, né, que a gente vem também trazendo essa informação a vocês, jogadores que estão aí para desembarcar na colina histórica, no caso, Pablo Galdamés. Também temos informação a trazer aqui sobre Juan Esforça, esse jogador de 21 anos, argentino, inclusive, que vem disputando, né, o pré-olímpico com a seleção da Argentina, entrou em campo em 2 partidas, nas 2, inclusive, partidas que a Argentina enfrentou adversários durante esse pré-olímpico de 24, entrou em campo no dia 21 de janeiro contra a seleção do Paraguai, onde empatou pelo placar de 1-1. Ele foi titular e atuou até os 72 minutos de partida. E também entrou em campo no dia 24 contra a seleção do Peru, onde a Argentina venceu pelo placar de 2-0. Ele saiu apenas no segundo tempo. Jogou toda a primeira etapa de jogo e saiu apenas na segunda etapa, bem no início. Um jogador, então, que realmente é uma peça hoje titular absoluto do Sub-23 da Argentina, um craque de bola, atleta que veste hoje uma das camisas mais pesadas do futebol mundial e consegue aí ser uma peça importante, o que é de fato algo que evidencia a carreira de sucesso que até o momento o Juan Esforça tem à frente do New Old Boys, à frente também de sua seleção. Vasco já vem negociando com o Esforça há algum tempinho. Alguns dias atrás, o jornalista Gilmar Ferreira trouxe a informação que o Vasco desistiu das tratativas por Juan Esforça junto ao New Old Boys. Essa desistência do Vasco se daria por um não aval da empresa norte-americana, não a permissão não dada pelo grupo norte-americano para prosseguir nas tratativas por Juan Esforça. Informações é que o Vasco da Gama teria chegado a um acordo com o Vélez, investir 25 milhões de reais e deixar uma mais-valia de 20%, né, ao clube argentino mais para frente, no caso visando uma venda futura do Juan Esforça aqui no Cruz Maltino. Isso acabou não sendo bem avaliado por parte do grupo norte-americano e exatamente por esse motivo o Vasco, de fato, alguns dias atrás,
deu atrás nas tratativas, até porque tentou também a contratação de Gustavo Cuéllar, um assunto que inclusive a gente vai falar aqui nos próximos minutos. Porém, nessas últimas horas tudo mudou. O Vasco não conseguiu fechar com o Cuéllar, o Vasco também não conseguiu achar um camisa 5 no mercado, e o Juan Esforça foi o nome que o Vasco tratou como de fato uma prioridade para a temporada de 2024. E ontem à noite, o jornalista César Luiz Merlot trouxe uma informação que evidencia ainda mais a grande possibilidade de Juan Esforça se tornar o novo reforço do Vasco para essa temporada de 2024. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês, torcedor vascaíno, que está aparecendo inclusive aqui na tela? O jornalista César Luiz Merlot confirma. O Vasco já enviou uma nova proposta ao New Old Boys. Informações dadas é que nos próximos dias o New Old Boys, o clube argentino, deve de fato entregar uma resposta ao Vasco sobre essa proposta enviada. Uma proposta também de compra do passe do jogador, deixando uma mais-valia nos mesmos 20% já acordado nesses últimos dias com o clube argentino, visando uma futura venda. Informações, inclusive, aqui que temos a trazer a vocês é que entre Vasco e Juan Esforça já está tudo certo. O atleta quer de fato vestir a camisa do Vasco, já tem um acordo com o Vasco da Gama sobre uma chegada ao Cruz Maltino, porém o Vasco ainda não chegou a um acordo com o New Old Boys e precisa desse acordo para avançar nas tratativas e conseguir a compra dos direitos econômicos do jogador argentino. Então, é esperar, aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas nesse momento tudo indica que de fato o Esforça é um dos possíveis, reforços para o Vasco para essa temporada. Um jogador de 21 anos, muito elogiado por Ramon Dias nesta última coletiva de imprensa após a partida contra o Madureira, e um nome que, sem dúvida nenhuma, caso chegue ou não, há uma grande expectativa para que ele chegue. As negociações, como a gente acabou de trazer a vocês, já estão encaminhadas, mas o futebol é algo muito louco, muda muito rápido, porém, é um nome que, independente se daqui a 5 dias chegar ou não chegar, está aí na mira do Vasco. É um nome que o Vasco negocia no mercado. O Juan Esforça é um desejo antigo aí da diretoria vascaína. Bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários. E ainda prosseguindo falando sobre essa posição de primeiro volante, eu quero voltar aqui a falar sobre Gustavo Cuéllar, e que loucura, inclusive, Temos a trazer aqui a vocês sobre Cuéllar. Informações é que, nessa semana, o empresário de Gustavo Cuéllar esteve aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o empresário dele é muito amigo de Emiliano Dias. O empresário dele é o Juan. O Juan esteve na casa de Emiliano. No caso, eles conversaram. A legenda que aparece no Instagram de Juan, o empresário do Cuéllar, é assim, at the boss house, ou seja, estou na casa do chefe, traduzindo para o português. Então houve esse encontro entre o empresário de Gustavo Cuéllar e Emiliano, e é claro, é importante relembrar, Emiliano e Ramon Dias foram dois profissionais do Vasco que quiseram muito a contratação de Gustavo Cuéllar. Então tem alguma coisa, o empresário de Cuéllar está na casa de Emiliano e Ramon. O Cuéllar queria vestir a camisa do Vasco, queria sair do Al-Shabaab. O que o empresário de Cuéllar está fazendo no Vasco? Alguma coisa estranha tem aí, deixou essa pulga atrás da orelha do vascaíno nestas últimas horas. E para deixar mais pulgas ainda atrás da orelha do torcedor vascaíno, no caso você que está inclusive do outro lado, o Al-Shabaab, tudo que hoje detém os direitos econômicos de Gustavo Cuéllar, tudo que dificultou as negociações do Vasco por Gustavo Cuéllar, fechou com um baita volante, o Rakitic. Rakitic, um jogador croata, com passagens pelo Barcelona e por vários outros clubes do futebol europeu, está fechado com o Al-Shabaab, jogador que atua exatamente na mesma faixa de posição do Gustavo Cuéllar. Ô Lucas, o que isso significa? Que o Cuéllar vai sair do Al-Shabaab e fechar com o Vasco? Não, mas significa que o Al-Shabaab, que dificultou as negociações de uma venda do Cuéllar por não ter um volante reserva e por tratar o Cuéllar como prioridade, agora quem sabe não será mais assim, que o Al-Shabaab já tem no seu elenco um jogador para repor a saída de Gustavo Cuéllar, um jogador que tem uma bagagem até maior que o próprio Cuéllar no futebol europeu, com passagens por grandes clubes como o Barcelona e grande seleção como a Croácia. Então Rakitic fechou com o Al-Shabaab, Cuéllar está no Al-Shabaab e pode vir a ser negociado. Será que o empresário de Cuéllar está na casa de Emiliano Dias nestas últimas noites? Tem alguma coisa a ver? Deixa essa pulga aí atrás da sua orelha. Vamos ver as cenas desses próximos capítulos, pois, olha, vascaíno, a novela volta a ser a mesma. É só um OBS. Eles não são da mesma posição, atuam na mesma faixa de campo. Rakitic é quase que o segundo volante, E o Cuéllar aí é um primeiro volante mais pegador, mas é algo que mexe com o imaginário do Cruz Maltino. E agora, para fechar o vídeo, falar rapidamente sobre o que aconteceu nesta noite de ontem em Brasília. O Vasco que hoje, enfrentará a equipe do Bangu no estádio Mané Garrincha às 4 horas da tarde. E ontem o elenco Cruz Maltino foi recebido em festa pelo torcedor brasiliense. Uma festa linda no saguão do hotel, inclusive um pedido do próprio Vasco da Gama para que essa festa não
fosse realizada no aeroporto, para não encher o aeroporto e acabar dificultando a chegada de pessoas que estão desembarcando em Brasília no momento da chegada do elenco do Vasco da Gama, estavam, né, desembarcando no aeroporto de Brasília no momento em que o elenco Cruz Maltino chegou. Então, com isso, a recepção foi feita diretamente no hotel. Uma festa linda, milhares de torcedores Cruz Maltinos estiveram presentes, recebendo aí esse elenco do Vasco que já não frequenta, né, Brasília há mais de um ano. A última partida realizada pelo Vasco no Mané Garrincha foi um Vasco que treina pela Copa do Brasil do ano de 2023. Sobre essa partida, o que temos a trazer aqui a vocês. O Vasco enfrenta o Bangu amanhã e na terça-feira, aliás, e no meio da semana que vem, enfrentará o Nova Iguaçu em Uberlândia. Então, qual foi o sistema feito pelo Vasco? O Vasco enfrenta o Bangu, hoje, enfrentará o Nova Iguaçu e viaja terça-feira para Uberlândia, não voltará ao Rio de Janeiro, para que já de Brasília possa ir para Uberlândia, enfrenta a equipe do Nova Iguaçu em Uberlândia no meio da semana e depois retorna ao Rio, já fica direto viajando, não tem por que retornar ao Rio de Janeiro. Então, informações importantes sobre o planejamento da equipe Cruz Maltina. Sobre esse Vasco, né, que vai enfrentar a equipe do Bangu nessa tarde de hoje, algumas mudanças, está aparecendo aí na imagem a lista de relacionados a vocês. No caso, a lista de relacionados contra a partida do Madureira tinham 24 atletas, a lista de relacionados para essa partida de hoje contra a equipe do Bangu tem apenas 23, porque saíram 4 jogadores e entraram apenas 3 na lista de relacionados. 4 atletas que não estão mais nessa lista em comparação com a última é o goleiro Pablo, além do goleiro Pablo também o lateral esquerdo Leandrinho, o atacante Paixão e o meio-campo Patrick De Luca, que deve também perder espaço nessa equipe treinada por Ramon Dias. De Luca começou a partida contra o Madureira e nem sequer vai ser relacionado para esse jogo de hoje. O Vasco deve negociar esse atleta, esse camisa 5, inclusive, do Vasco. E entra na lista de relacionados Medel, Piton e Pablo Verrete. O Vasco deve ir com força máxima para enfrentar a equipe do Bangu hoje, no estádio Mané Garrincha. Sobre a equipe, qual é a expectativa do time titular que o Vasco vai enfrentar a equipe do Bangu nessa tarde de hoje? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Medel e Lucas Piton compondo o sistema defensivo, meio campo composto por Zé Gabriel, Paulinho e Jair, e além também na frente dessa trinca de meio campo, Paier fazendo aí essa posição de segundo atacante, né, tendo liberdade para flutuar entre as linhas, e uma dupla ofensiva composta por Pablo Verrete e David. Esse deve ser o time titular que enfrenta a equipe do Bangu hoje às 4 horas da tarde no estádio Mané Garrincha. Próxima quarta tem novamente Vasco contra o Nova Iguaçu, porém em Uberlândia. E aí, só para vocês terem uma noção maior, né, do que eu estou falando, dê uma olhada em um videozinho um pouquinho mais longo sobre o que rolou ontem à noite, lá em Brasília, essa linda recepção do torcedor vascaíno. Então, né, vascaíno, como vocês viram aí, de fato, uma linda festa que evidencia mais do que nunca: o Vasco é grande e somos de norte a sul desse Brasil. É assim que a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingo. Retornaremos já já com um pré-jogo, temos o pós-jogo hoje, o que não falta é conteúdo no canal Gigante Vasco. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.